Boa tarde, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso tempo de culto vespertino. Mais um domingo, graças a Deus, cheio, com muitas atividades. As nossas crianças tiveram o seu culto às 10 da manhã. Nós tivemos o nosso culto às 11h30, nosso tempo de reunião de oração e também a escola dominical. E agora que o dia se aproxima do fim, nós queremos novamente sentar e pensar um bocadinho na palavra do Senhor, usar este fim de dia para meditar naquilo que o Senhor representa para nós. E nesta tarde nós queremos, sobretudo, pensar na importância da paz que o Senhor traz às nossas vidas. E enquanto nós oramos para preparar o nosso coração para este tempo de adoração, vamos então ouvir o nosso prelúdio. Deus.
graça e esta paz do Senhor que vem a nós quando nós temos o nosso tempo com Ele, possa estar com cada um de nós. Como é bom nós podemos pensar e experimentar esta paz que vem do Senhor. Cristo é aquele que nos trouxe a paz. Ele veio para fazer a paz e Ele é a nossa paz. E nós queremos recordar aquilo que a palavra do Senhor diz. Paulo, escrevendo aos Efésios, mencionou isto de forma muito clara. E nós vamos ler o texto e o irmão pode acompanhar aí em casa. E diz assim em Efésios capítulo 2, a partir do verso 11: Lembrai-vos que outrora vós estáveis naquele tempo sem Cristo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, na sua carne desfez a inimizade, para criar em si mesmo um novo homem, assim fazendo a paz. Vindo Ele, evangelizou paz a vós que estáveis longe e paz aos que estavam perto. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Amém. Paz é um aspecto interessante. Quando nós falamos a respeito de paz, é muito comum as pessoas mencionarem a dificuldade da paz por causa do outro, não é? Os outros é que são difíceis. Se eu não consigo viver em paz é porque os outros são complicados, é porque os outros não são agradáveis, é porque não facilitam a minha vida. Normalmente há sempre o entendimento de que o outro é que tinha que tomar a iniciativa para que nós possamos estar em paz. A palavra do Senhor nos diz que deve começar sempre por nós. Em vez de olhar para o outro e para os seus defeitos ou as suas falhas, nós devemos perceber que está em nós o dar o primeiro passo. E como alcançados pela paz de Jesus e em paz com Deus, nós podemos fazer isto. Por isso o cântico que vamos cantar agora fala sobre este compromisso. A começar em mim, quebra corações. Quando começa por nós e nós experimentamos a paz do Senhor dentro das nossas vidas, todas as coisas ficam muito mais fáceis. Um coração sem paz, um coração atribulado, um coração em conflito, tudo o que está à volta da vida é difícil, tudo é complicado, mas quando o nosso coração está em paz, a vida fica muito mais bonita, mais alegre, mais colorida. O cântico que vamos cantar, o hino, diz exatamente isto: se o teu coração estiver em paz, bem feliz e alegre a vida passarás. Louvemos ao Senhor pela paz que Ele nos traz. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, oh, não te desanimes, canta um hino, ó Deus. Cada nuvem escura, o arco-íris traz, quando em teu coração
Senhor, por esta paz, a paz de Jesus, diferente do mundo, paz interna, paz que modifica o nosso coração, que altera a nossa atitude, que nos prepara para viver de outra forma. Obrigado, Senhor, porque foi Jesus que trouxe esta paz e sem Ele nós nunca conseguiríamos tê-la. E nós te louvamos, Senhor, porque no mundo de tantos conflitos, tantas angústias, tanta depressão, nós podemos experimentar a Tua paz. Louvado seja o Teu nome, pela paz que Jesus representa para nós. E fala, Senhor, aos nossos corações, enquanto nós meditamos nesta paz que Tu nos trouxeste. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Nós temos sempre motivos para orar, para buscar ao Senhor em termos de congregação como povo de Deus. Nós estamos gratos ao Senhor, sem dúvida, o nosso coração tem esta atitude de louvor. Quando nós olhamos para a situação do nosso país, há uns meses atrás estávamos vivendo o drama do pico, digamos, da pandemia, em que nós vivíamos em termos comparativos a pior situação a nível mundial. Neste momento, pela misericórdia de Deus, nós estamos muito mais tranquilos, a situação tem melhorado de dia para dia, os números têm descido de forma significativa, o que nos traz a todos nós também alguma tranquilidade. Isso significa que nós podemos também repensar aquilo que são as nossas vidas. Ainda não há liberdade absoluta, evidentemente que não. O desconfinamento que vai começar amanhã ainda vai ser muito reservado, muito limitado. Mas queremos então dizer aos irmãos e lembrá-los, se já assistiram ao nosso culto matinal já sabem, e imagino que seja uma notícia alegre para cada um que ouve, a partir do próximo domingo voltaremos a ter os nossos cultos presenciais. Como temos feito até aqui, o irmão precisa se inscrever previamente, não pode simplesmente aparecer, não é? Nós precisamos ter um número limitado de pessoas aqui dentro, respeitar com muito cuidado todas as instruções que nos foram dadas pela DGS, manter os distanciamentos. Então o irmão precisa se inscrever para ter o seu lugar definido no salão de cultos, onde nós iremos colocar apenas o número que é possível de acordo com as novas regras. Então inscreva-se ou para o culto das 10, que vai ser às 10 horas e que é o culto que normalmente é transmitido a esta hora, ou para o culto das 11h30. E nós agradecemos ao Senhor por causa da melhoria da situação e por podermos voltar de alguma maneira a estarmos juntos, apesar desta limitação de número. Também queremos lembrar aqueles que estão a viver momentos difíceis. Se em Portugal as coisas estão melhores, em outros lugares do mundo estão a piorar, e os nossos países irmãos, não é? Angola, Moçambique, o Brasil, estão a viver um momento de muita dificuldade. Então vamos lembrar dos nossos irmãos, assim como nós estamos a pensar em voltar a ter o culto presencial. Neste momento há várias igrejas no Brasil que estão voltando a fechar as portas, porque estavam abertas até aqui, mas com o agravar da situação vão ter que fechar novamente. Também lembrar aos irmãos de estarmos em oração pela família do nosso irmão André Mendes. A sua cunhada faleceu neste fim de semana e que, digamos, o seu irmão possa receber a paz do Senhor, também os seus filhos, mais novo só com 11 anos, que o Senhor possa estar a ter misericórdia desta família neste momento de tristeza e de saudade. Vamos então orar ao Senhor nesta hora e o pastor Samuel vai nos dirigir neste tempo de oração. Nosso Deus e bom Pai, nós te queremos agradecer e reconhecer diante de Ti a Tua grandeza, a Tua soberania sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai Santo, pelo dom da vida, por todas as bênçãos que temos usufruído da Tua parte. Nós te exaltamos no final deste dia, engrandecendo a Tua pessoa. Ó Pai de amor, neste momento nós te queremos agradecer pela salvação que temos em Jesus Cristo, por todas as bênçãos que vieram desta mesma salvação, pela paz que temos contigo, pela paz que podemos desfrutar uns dos outros, uns com os outros. Nós te agradecemos, ó Pai, por tantas coisas que temos recebido de Ti. E obrigado também pela situação do país que tem vindo a melhorar em termos da pandemia. Nós te agradecemos por todo o esforço que tem sido feito, pela sabedoria que tens dado também às autoridades governamentais, ó Pai Santo, todos aqueles que trabalham na área da saúde,
Ó Pai, obrigado pelas respostas que têm dado e, acima de tudo isso, nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que a verdadeira tranquilidade virá de Ti. Só Tu tens a última palavra sobre esta situação. Por isso, nós te agradecemos aquilo que está a passar aqui no nosso país e, ao mesmo tempo, também nos lembramos de tudo aquilo que está a passar fora da nossa realidade, noutros países, em especial também no Brasil. Pedimos que a Tua mão também possa ser com aquele país e que possas ajudar também não só a Tua igreja, mas também toda a população. Dá sabedoria às autoridades também ali e também noutros países, de modo a tomarem as medidas que sejam importantes para que esta situação seja ultrapassada. Nós te queremos agradecer também e tudo que temos recebido. E neste momento também queremos colocar o nosso irmão André nas Tuas mãos, ó Pai, ele e a sua família, dando-lhes o conforto que precisam neste momento de dor, neste momento de separação. Que Tu estejas também com a família enlutada lá no Brasil, que tudo possa correr bem e que a Tua presença possa amenizar, Pai, esta situação difícil. Mais uma vez, ó Pai, nós te queremos agradecer também pela possibilidade de estarmos abertos já no próximo domingo. Nós te agradecemos todo esse tempo que passou, a forma como Tu dirigiste todas as coisas e todas as atividades puderam funcionar. Ó Pai, nós te queremos agradecer. E agora que vamos retornar aos cultos presenciais, ó Pai, nós suplicamos a Tua graça sobre nós e que esse tempo seja de exaltação ao Teu nome, de engrandecimento à Tua pessoa e de edificação de cada um de nós. Agora queremos ouvir a Tua palavra, ó Pai Santo, suplicamos a Tua graça, a presença e a ação e a influência do Espírito Santo, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, de modo a estarmos sensíveis à Tua palavra. E usa o pastor Joed, que vai transmitir esta mensagem. Ó Pai, que o seu coração possa ser tocado, alcançado, estimulado pela paz que vem de Cristo e ele então seja um veículo também para que todos nós possamos ouvir essa mensagem da paz que nos chega neste dia. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer queiramos ou não, o nosso país é um país de futebol. Este é apenas um jogo, mas a verdade é que ele tem uma importância significativa na nossa nação e ele acaba por ter um impacto bastante grande na população de um modo geral. Basta nós olharmos, por exemplo, para os meios de comunicação. Nós temos alguns jornais diários em Portugal, mas curiosamente temos quase tantos diários desportivos quanto de notícias em geral. E quando falamos de desportivos, estamos a ser assim um bocado amplos, porque se pegar um jornal desportivo em Portugal, vai verificar que realmente ele fala sobre desporto de um modo geral, mas a grande maioria das páginas e praticamente todas as capas são sobre futebol. 3 jornais, não é um, não são 2, temos 3 jornais desportivos todos os dias a falar sobre futebol. E o que é que tem tanto para dizer a respeito de aquilo que é apenas um jogo? Mas é interessante que sempre foi, e cada vez mais tem sido nos últimos tempos, um dos tópicos principais das notícias desportivas e sobre futebol é o juiz. Reclamações, queixas a respeito daquilo que o juiz decidiu. E há outros juízes a fazerem julgamento se aquilo que o juiz disse foi correto ou foi errado. É interessante. Quando nós temos um jogo, é preciso que haja regras. E quando nós temos um grupo de pessoas de cada lado a disputar este mesmo jogo, é provável que seja necessário alguém que sirva de, fiel da balança, alguém que seja, de certo modo, o padrão. Alguém que deve ser necessariamente neutro, que possa ajudar a definir isto é válido, isto não é válido, isto está certo, isto está errado. E o juiz tem exatamente esta função. Não é muito fácil e ele muitas vezes é criticado. Hoje em dia quase que nós diríamos que ser juiz é uma profissão de alto risco, mas é necessário que alguém tome esta postura. E na vida, como será? Será que temos também alguém que possa funcionar como juiz para nós? Será que temos algo que pode nos ajudar a pôr o padrão e a dizer isto é certo, isto é errado, isto é válido, isto não? É curioso, irmãos, porque esta ilustração
ou esta ideia, não é apenas moderna, mas antiga. No primeiro século, a cultura grega estava espalhada pelo mundo onde a Igreja de Jesus nasceu. E na cultura grega, os jogos eram algo que tinha um grande valor. Os gregos tinham vários tipos de competições. Os Jogos Olímpicos, que até hoje em dia ainda celebramos, mas havia vários outros. E nos jogos havia juízes, árbitros, que definiam o que era possível ou não os atletas fazerem. E o apóstolo Paulo várias vezes recorre a esta ilustração para transmitir uma verdade espiritual para uma cultura que conhecia os jogos e que conhecia esta realidade. E ele usa exatamente a mesma ilustração, ou esta ilustração, dentro do contexto daquela passagem que estamos a estudar na carta que ele escreveu aos Colossenses. E eu convido o irmão a abrir novamente a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Nós estamos a meditar nos versículos de 12 a 17. Já avançamos um bocadinho e hoje vamos ver um pouco mais. Colossenses 3, 12 a 17. Paulo tinha falado a respeito daquelas coisas que são de cima. Ele tinha dito aos Colossenses, olha, deixem as coisas da terra, a vossa vida não deve ser centrada nestas coisas. Centrem o vosso pensamento, concentrem as vossas ideias, não é? Os vossos sonhos, os vossos ideais, os vossos princípios. Usem a vossa mente nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. E ele diz, isto deve ser feito da seguinte maneira. Dispam-se daquelas coisas da vossa velha vida. Aquilo que era a vossa mentalidade, marcada pela carnalidade, pela sensualidade. Aquelas características da vossa vida que impediam o relacionamento, que criavam conflitos com as pessoas. Dispam-se destas coisas, deitem fora estas coisas e vistam-se de características novas, características que são próprias de um crente. E vamos então reler o texto para recordar e para avançar um bocadinho nesta passagem. Diz assim a partir do verso 12: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Senhor, louvamos-te sempre pela riqueza da tua palavra. Mais uma vez pedimos que o teu Espírito que a inspirou a ser escrita também nos ilumine para a sua compreensão. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui neste versículo 15 esta ilustração que eu estava a dizer aos irmãos. Paulo diz o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados, ou seja, a paz de Cristo, em um só corpo, e sede agradecidos. Temos aqui um voto, podemos dizer, um desejo e uma oração do apóstolo. É isto que ele quer para os crentes em Colossos. Ele vinha falando sobre as características que devem vestir o crente, a roupa do crente. E ele falou sobre compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, não é? A capacidade de suportar e perdoar. E ele diz que o elemento mais importante, aquele que ficava por cima de tudo, aquela joia final que servia, digamos, para este vestuário do crente, era o amor, que era o ligamento do corpo. Ele diz, era o vínculo, era aquilo que ligava ao corpo. Nós somos membros e somos ligados através do amor. E ele a seguir então faz esta afirmação tão significativa: a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Eu não sei qual é a versão que o irmão tem. Há versões que dizem paz de Cristo, há outras que dizem paz de Deus. Parece que as mais antigas são aquelas que dizem paz de Cristo, e isto é importante. Estamos a falar do contexto do Novo Testamento, estamos a falar sobre o contexto da Igreja, e sabemos que esta carta em particular foi uma carta escrita para sobressaltar Jesus, e portanto é provável que aqui o correto seja a paz de Cristo.
E nós sabemos que Jesus tinha dado ênfase nisto. Jesus disse aos seus discípulos, naquela noite, e vejam o contexto em que Jesus disse, noite de quinta-feira da Semana Santa, noite de angústia, noite de ansiedade, noite em que Jesus diz aos discípulos, eu vou-vos deixar, vocês não vão me ver mais. Eu vou ser traído, vou ser entregue, eu vou morrer. Jesus está-se a despedir. E os discípulos estão atribulados, estão em conflito. E Jesus diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Coisa interessante, não é? Jesus entende, ele sabe, ele lê o coração dos discípulos. Ele vê que eles estão a ficar angustiados. E também não era para menos, toda aquela conversa, todo aquele discurso da quinta-feira, tudo aquilo que tinha acontecido, tinha abalado os corações. Era muito difícil. Jesus começou lavando os pés deles, o que já foi uma situação de stress. Depois ele senta à mesa e diz, um de vocês vai me trair. Tudo muito confuso. Eu vou embora e vocês não vão poder me acompanhar. Agora que está ficando bom, agora que a multidão o recebeu em clamor, agora que nós pensamos que ele vai tomar a posição, ele vai embora, mas o que é que se passa? Então Jesus diz, calma, eu deixo-vos a minha paz, a minha paz vai ficar com vocês. E esta paz é um dos alvos do chamado. Paulo está aqui a dizer que nós fomos chamados para esta paz. Ou seja, o crente não foi chamado para viver em conflito, não foi chamado para viver em luta, nem interior, nem exterior, mas para experimentar a paz de Cristo, que ele prometeu aos seus discípulos antecipadamente antes do Calvário. E esta paz, então, é significativa, porque ele diz que ela deve ser o árbitro nos nossos corações. Ela deve ser aquele que ajuda a definir as coisas no nosso coração. Veja, irmãos, voltando àquela imagem que nós tínhamos pensado do árbitro. O árbitro é aquele que define o certo e o errado. O árbitro é aquele que tem a lista de regras na mão. Ele tem que decorar as regras, ele tem que as saber de coração. Ele tem que ter na sua mente a ideia das várias possibilidades que podem acontecer para dizer pode ou não pode. Então o árbitro é aquele que define o certo e o errado, o válido e o inválido. E ele está a dizer que este árbitro, imagem que os colossenses conheceriam dos jogos que tinham assistido, este árbitro que devia estar em nosso coração era a paz de Cristo. Ou seja, a paz do Senhor, esta marca que nós recebemos de Deus, ela deve ser aquilo que define nos nossos corações o rumo que nós devemos seguir. É ela que nos ajuda a perceber o certo e o errado e que nos encaminha naquilo que são as nossas decisões. E nós precisamos entender e guardar isto aqui, irmãos, porque esta é uma instrução prática de valor inestimável para a vida do crente. A vida é feita de decisões. A vida é feita de encruzilhadas. Nós constantemente precisamos escolher escolhas simples. O que é que eu vou vestir? O que é que eu vou comer? Não é? Vou sair um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. Mas essas decisões são pouco significantes, mas há tantas decisões importantes na nossa vida. E quantas vezes, diante das decisões, nós ficamos em dificuldade? E como é que devemos decidir? O que é que deve nos levar a viver uma vida de tranquilidade, tomando as decisões certas de acordo com aquilo que é a vontade de Deus? O apóstolo Paulo diz aqui aos crentes em Colossos, a paz de Cristo. E eu quero pensar com os irmãos desta paz, no que diz respeito ao árbitro em nossos corações, como é que ela pode funcionar como árbitro em nossos corações, quando nós pensamos em todas as implicações da paz que o Senhor traz para nós. A primeira coisa que devemos pensar, e é a mais importante de todas, é paz com Deus. Ela é a base de todas as outras. O homem foi feito pelo Senhor, e nós temos meditado nisto nos cultos da manhã, foi colocado no jardim para poder desfrutar da paz com Deus. O homem foi feito para viver em plena relação com o Senhor. E o paraíso vai ser paraíso, ou foi paraíso, não pelo seu aspecto físico, pelo seu aspecto espiritual. O paraíso era paraíso porque o homem estava em plena comunhão com Deus. Não havia barreira, não havia separação. Mas, infelizmente, o homem escolheu a sua independência. Ele escolheu separar-se do Senhor. Então, aquilo que ele fez quebrou a relação e trouxe conflito. Deixou de haver paz. O homem encheu-se de culpa, de vergonha,
não é? O homem tentou se esconder, o homem teve que ser afastado da fonte daquilo que era a vida constante para ele e agora longe de Deus. Ele agora tem um símbolo para perceber o significado do seu mal, que é um sacrifício. O animal tem que morrer, porque o pecado implicou em morte. Jesus veio para fazer a paz. Paulo, na carta aos Romanos, incentiva isto ou fala disto de uma forma específica, usando a imagem da reconciliação. Estávamos quebrados na nossa relação com Deus. Jesus veio para reconciliar. Ele foi o intermediário. Nós não conseguíamos chegar a Deus. Estava longe demais para nós. Quem é que podia chegar ao Pai? O Filho. E o Filho vem e pega a nossa mão e Ele nos leva até à presença do Pai. E Ele diz ao Pai, olha, não por Ele, mas por mim, recebe-o. Por mim e por aquilo que eu fiz. E Jesus, o que fez foi cobrir, não é? A ideia de cobrir o nosso pecado através do seu sacrifício. Ele foi aquele que expiou e fez propiciação para que nós possamos chegar à presença de Deus, não olhados por Ele como carregados de pecado, mas limpos, puros, santos. Daí que a expressão é usada, santos de Deus, apesar de nós sabermos que de santinhos nós não temos nada. Então esta reconciliação que é feita permite que volte a haver ligação com o Senhor, volte a fluir a comunhão com o Pai. E nós podemos experimentar aquela paz que antes nós não tínhamos e não podíamos ter. Esta paz significa segurança, certeza da salvação, garantia do cuidado e das bênçãos do Senhor. Esta paz, que em outra passagem é dita que os excede o entendimento, que vai além da compreensão, nos permite estar tranquilos em Deus, mesmo no meio das tribulações. Há um cântico que nós cantamos que diz assim, não olho as circunstâncias, olho o seu amor. Como é que o crente consegue viver assim? Como é que é possível, no meio das lutas, o crente ter paz? Como é que é possível, diante daquilo que é racional, olhar para aquilo que está a acontecer e mesmo assim estar tranquilo? É a paz de Deus, é a paz do Senhor em nós. É aquilo que nos permite manter esta ligação com Ele. O salmista dizia, irmãos, e eu lembro-me de que este salmo é um salmo que me marcou na altura em que estávamos na Guiné-Bissau e que começou a guerra civil. O salmista falava que podiam cair 1.000 a um lado, 10.000 do outro lado e ele estava tranquilo no Senhor, não é? Ele podia estar em paz no meio da guerra. E como é que isto era possível? Eu lembro-me nessa altura de meditar neste salmo e sentir a paz do Senhor no meio daquela situação. Nós tínhamos iniciado um trabalho missionário, tínhamos lutado 3 anos para ver os primeiros frutos. 3 anos para ver os primeiros frutos. Tínhamos conseguido batizar 5 pessoas. Foi uma grande celebração porque estávamos no meio de muçulmanos. E agora que o trabalho estava a funcionar e agora que as coisas começavam a acontecer, uma guerra civil. Tínhamos que ir embora. Tínhamos investido toda a nossa vida preparando-nos para ir para aquele campo missionário. Tínhamos gastado anos de preparação para chegar ali. Tínhamos levado tudo o que eram os nossos recursos. Tudo o que nós tínhamos estava lá. E nós tínhamos que ir embora com uma mala na mão, deixar tudo para trás. E todo o trabalho, todos os sonhos de preparação de uma vida inteira. Mas tínhamos paz no Senhor, porque esta paz vem de Deus. Esta paz é a nossa ligação com o Senhor. O árbitro nos nossos corações tem que ser a paz de Cristo, que Ele estabeleceu com Deus. Diante de uma decisão que nós temos de fazer, uma das primeiras perguntas que tem que estar para nós é: isto vai ou não prejudicar a minha comunhão com o Senhor? Isto vai atrapalhar a paz que eu tenho com o Senhor? Escolher este caminho ou aquele caminho, algum deles vai me levar a algo que quebra a minha relação com Deus, que prejudica a minha comunhão com o Senhor? Então, neste caso, eu não posso tomar esta direção. Esta foi uma das lições preciosas que aprendi com a minha mãe. E ela, em vez de responder às questões que às vezes levava como filho, diante de decisões que eram preciso tomar, ela não dizia faz isto ou faz aquilo. Ela dialogava e ela perguntava: o que é que isto vai representar em termos de comunhão? O que é que isto vai representar em termos da tua ligação com o Senhor? Vai estreitar a tua ligação ou vai te afastar dele? Vai te prejudicar na tua comunhão ou não? Isto deve ser árbitro nos nossos corações. A paz que nós temos em Cristo com Deus. Mas em segundo lugar, irmãos, esta paz de Cristo que nós temos é paz interior. O resultado inicial da nossa paz com Deus é voltar a experimentar aquilo que sem Deus nós não conseguimos ter, que é a paz no coração. O homem, irmãos,
vive em conflito, o homem atual não sabe quem é. Aquela pergunta básica, quem sou eu? Qual é o valor que eu tenho? Eu tenho algum valor? Eu valho alguma coisa? A minha vida tem algum sentido? O que é que eu estou aqui a fazer? E o homem moderno vive constantemente à procura de respostas e não consegue encontrá-las. Ele luta de várias maneiras diferentes. Ultimamente nós temos visto a ênfase que tem sido dada na questão da identidade e na questão de género. A busca do sentido da vida é tão grande que as pessoas agora mudam de sexo porque, no entretanto, não se sentem felizes com o corpo que têm. Não, mas eu não quero ser homem, eu quero ser mulher. Não, eu não quero ser mulher, eu quero ser homem. Mas o seu corpo, as suas características físicas, a definição de quem você é, os seus exames de sangue, o seu ADN, a sua genética diz que você é isto. Mas eu não quero ser isto, eu quero ser isto, porque é aqui que eu vou ser feliz. Então, a ciência, infelizmente neste caso, ajuda esta pessoa a fazer uma quantidade de mudanças. E é preciso fazer tratamentos hormonais, e é preciso fazer cirurgias, e é preciso fazer uma porção de coisas para que a pessoa então deixe de ser isto e passe a ser aquilo. E nós podemos pensar, bem, se este é que era o problema, então o resultado deve ser muito bom, não é? Deve ser muito bom. E ouvimos algumas entrevistas dos meios de comunicação nos dizendo, estas pessoas vêm a público, não é? Dizer ali na entrevista que é uma maravilha, que realmente agora sabe quem é, etc. e tal. Pois é, irmãos, mas isso é o que se mostra na fachada, não é? Todos os estudos que têm sido feitos nos mostram que, infelizmente, o que tem acontecido com estas pessoas não é resolver a sua situação. É uma comunidade que tem um índice de depressão 4 vezes maior do que o da população e um índice de suicídio várias vezes acima da população normal. Porque as pessoas tentam mudar constantemente o exterior. Elas querem mudar alguma coisa fora, achando que mudando vai mudar aquilo que é por dentro. Mais facilmente as pessoas mudam, por exemplo, de emprego. Já conheceu pessoas que nunca dão certo no emprego? Passam ali 1 mês, 2 meses, já têm que mudar de emprego. Não, este emprego não dá para mim, não sou aqui reconhecido, não aceitam o meu valor, então eu tenho que mudar de emprego. Há pessoas que mudam de cidade, há pessoas que mudam de país, há pessoas que mudam de marido e de mulher. Enfim, as pessoas nunca estão contentes, não conseguem satisfação, porque estas coisas são exteriores. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo trouxe foi paz interior. O que Ele trouxe foi novo nascimento. Irmãos, nós não conseguimos resolver a nossa situação mudando aquilo que está do lado de fora. Nicodemos vivia intensamente o exterior da vida religiosa, tentando encontrar satisfação. E quando ele foi ter com Jesus, Jesus acabou com as suas ideias e nem sequer deixou que ele começasse a dialogar. E disse, Nicodemos, é assim, não dá para fazer reforma, filho. Não dá para fazer umas mudançasitas, está bem? Não é fazer uma pintura e mudar o telhado. Tens que nascer de novo. É de raiz. Tem que começar. É um outro princípio. Tu nasceste da carne, não nasceste do Espírito. Enquanto não nasceres do Espírito, não vais encontrar a satisfação que tu procuras. Esta paz, irmãos, esta paz só vem através da ação de Deus nas nossas vidas. E o cristão experimenta esta paz interior, que vai se manifestar na sua vida mental, na sua vida emocional, no seu psicológico, no seu espiritual. Quem sou eu? Eu sou uma criatura de Deus valiosa, sou um ser único. Deus fez este mundo, Ele criou todas estas coisas para nos colocar a nós aqui, humanidade. Eu faço parte desta raça especial que Deus criou, que tem aqui uma responsabilidade, porque fomos feitos à imagem e semelhança dEle. Nosso propósito é elevadíssimo. Nós fazemos parte daqueles que podem refletir a glória de Deus. E salvos por Jesus, nós somos parte de uma nova humanidade. A humanidade que tem a responsabilidade e o privilégio de anunciar o Evangelho de Cristo. Nós fazemos parte da linha da frente, daqueles que trabalham pela restauração do que Deus criou. Não há propósito maior para a vida. Não há nada mais significativo que se possa viver do que isto. E quando eu entendo isto, eu percebo o valor que a minha vida tem. Eu compreendo porque é que serve cada dia que eu aqui passo. Eu entendo qual é a direção que eu devo seguir. E esta paz interior, ela é importantíssima nas decisões que nós tomamos. Que a paz de Cristo seja o árbitro nos vossos corações. Esta decisão que está diante de mim vai prejudicar a minha comunhão com Deus de alguma maneira? Esta decisão que eu vou tomar aqui tem a ver com quem eu sou? Tem a ver com aquilo que eu compreendo que é o valor da minha vida? Tem a ver com aquilo que eu já entendi de quem eu sou em Cristo e o motivo pelo qual estou aqui a viver? Esta decisão
confirma e me adianta no cumprir do propósito de Deus para mim, então ok, então este é o caminho. Então o árbitro me diz, ok, estás em paz com isto, segue por aqui. Ou então o árbitro vai me dizer, não, isto não tem nada a ver com quem tu és. Não tem nada a ver com aquilo que tu deves viver. Não tem nada a ver com a pessoa que Deus tem em ti. E em terceiro lugar, irmãos, evidentemente que quando falamos em paz, além da paz que Cristo traz com Deus em primeiro lugar e depois dentro do nosso próprio coração, o resultado da paz com Deus e da paz interior é que isto nos permite ter paz com os outros. Irmãos, a dificuldade que nós temos nos nossos relacionamentos muitas vezes tem a ver com o facto de que nós dependemos dos outros para a nossa felicidade. Dependemos dos outros para a nossa provisão psicológica e espiritual. Precisamos das pessoas para um sentido de afirmação, de alegria, de direção, de satisfação. Tantas pessoas andam em conflito com os outros porque precisam receber dos outros uma palavra, um olhar, uma atitude que seja de aprovação e quando não têm isto ficam insatisfeitos e acabam criando conflitos. Mas quando eu estou em paz com o meu Criador e quando a sua paz enche o meu coração e eu entendo quem sou, o que é que eu faço aqui, qual é a direção e o propósito da minha vida, eu não dependo mais dos outros para a minha felicidade e para a minha provisão espiritual. Eu não dependo dos outros para a minha aprovação. Eu sou aprovado pelo Senhor. Já contei aos irmãos esta ilustração, eu gosto muito dela. Por isso eu acabo por repeti-la. Mas se já ouviu, enfim, vai lembrar, se não, é uma ilustração interessante. Conta-se de um pianista que treinava com um mestre e finalmente chegou o dia de ele dar o seu grande concerto. E a sala se encheu, havia muita expectativa, dizia-se que este pupilo era um dos melhores que o mestre tinha treinado. E ele então sentou-se para tocar a primeira peça e terminou de tocar e quando ele terminou o auditório estava em, uau, este fulano tem uma técnica, mas que coisa extraordinária, fantástico, etc. E o jovem olhou para uma pequena, pequeno espaço na galeria e continuou de rosto fechado. E sentou-se e tocou a segunda peça. E ao fim da segunda peça, o auditório parece que ainda mais entusiasmado ficou. E ele tornou a olhar para aquela ponte da galeria e lá estava sentado, apenas uma pessoa naquele camarote. Era o seu mestre. E o mestre a olhar e a assistir o que estava a acontecer. E o jovem então tocou a última peça. Era a peça mais difícil, era uma peça trabalhosa, era uma peça que exigia muito tempo de preparação, era uma peça que tinha muita técnica e quando ele terminou o público estava em delírio. As pessoas estavam de pé e jogavam os seus chapéus para cima e lançavam flores para o palco e gritavam bravo, bravíssimo, fantástico, extraordinário. E o jovem continuava a olhar lá para o camarote. E naquela hora, depois da última peça, o velho mestre que estava lá sentado abriu um ligeiro sorriso e fez uma pequena inclinação de cabeça. E nesta hora, o jovem abriu o seu rosto, O seu rosto abriu um sorriso de alegria e de satisfação. Meus irmãos, ele não estava interessado naquilo que o auditório... Ele não precisava da aprovação do auditório. O auditório não entendia daquilo que estava ali a acontecer verdadeiramente. Não sabia o trabalho que ele tinha tido, não compreendia a dificuldade técnica da peça que ele estava a tocar. O mestre sabia. E ele estava ali para ter a aprovação do mestre. E enquanto ele não a teve, ele não estava satisfeito. Irmãos, nós recebemos a possibilidade de andar com Deus e ter a aprovação do mestre. Nós não precisamos da aprovação da multidão, irmãos. Quando a multidão nos aprova, devemos ficar preocupados. Se o mundo concorda com a nossa forma de viver e nos aplaude, alguma coisa possivelmente não está muito certa em nós. Não queremos viver em conflito com o mundo, não é isto, mas o crente naturalmente não vai agradar aqueles que estão à nossa volta e que vivem nas trevas, porque Ele é luz. Quando nós sabemos quem somos e recebemos a paz do Senhor para viver com Ele, nós temos uma outra forma de viver. Olhando para as pessoas, nós iremos naturalmente compreendê-las de duas maneiras. Uns são irmãos em Cristo. Uns partilham connosco a mesma fé, a mesma experiência. Uns partilham connosco a mesma paz. Uns têm connosco o mesmo espírito e com estes a paz no nosso relacionamento deve ser natural, porque nós temos o mesmo espírito em nós. Outros, nós olhamos para eles e sabemos que não têm ainda o Senhor, estão perdidos sem Deus
e precisam de graça e misericórdia. E quando isto está no nosso coração, nós somos capazes de olhar para eles e perceber o que é que eles precisam de nós. Nós não vamos entrar no conflito com alguém que tem uma provisão totalmente diferente da nossa. Nós entendemos a necessidade de misericórdia que esta pessoa tem. E por isso nós podemos ser pacificadores. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O servo do Senhor, o crente em Cristo, ele vive a paz de Jesus e ele vive para a paz, para fazer a paz. Ele vive esta paz e ele quer que ela aconteça. É claro, nós olhamos para o texto e ele claramente nos dá a ideia de que Paulo está a falar, em primeiro lugar, para o contexto da realidade da igreja, não é? Ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. A ideia é a ideia da igreja. Provavelmente, irmãos, e lembrando o contexto da carta, o contexto era um contexto de heresia. E a heresia que tinha chegado a Colossos, ela provocava divisão na igreja. Estes mestres dividiam as pessoas em categorias intelectuais e havia alguns que eram a elite da igreja e os outros eram os coitadinhos. E isto provocava divisão. E Paulo enfatiza a unidade da igreja em Cristo e a importância do amor acima do conhecimento. E por isso ele fala aqui, chamados em um só corpo. E esta marca do crente, que era o amor sobre todas as outras coisas, desembocava nesta paz que nós experimentamos. O versículo termina, irmãos, e se prestarem atenção, o versículo 15, o versículo 16 e o versículo 17, os 3 versículos terminam com a mesma ênfase. A ênfase da gratidão. Não é por acaso. Paulo não está a encher linguiça, entre aspas. Ele não está a colocar aqui só por mais um elemento. É porque a gratidão acaba por ser um ponto muito importante e fundamental. Irmãos, a gratidão, a atitude de gratidão no coração promove a paz. É só pensar. Pense comigo. Imagina alguém insatisfeito. Não está contente com o que tem. Ou seja, não tem gratidão no seu coração. Esta pessoa, que atitude vai ter? Normalmente as pessoas insatisfeitas são pessoas amargas. São pessoas difíceis de conviver. O ingrato, por natureza, o que é que ele provoca? Conflito. A sua ingratidão leva a uma constante discussão. Nós às vezes vemos pessoas que chegam a um local, elas já chegam, parece que trazem, sabe aqueles desenhos, não é? Aquela banda desenhada que a pessoa caminha e por cima dela tem uma nuvem preta. Há pessoas que parece que quando chegam já vêm com aquela nuvem escura junto. Abriu a boca, já começou a criar conflito, não é? Ela imediatamente, a atitude dela, costumamos dizer, já vem com 2 pedras na mão. É ingrato, está insatisfeito, a vida não lhe corre bem, ele não tem, não é? Não tem alegria. Então, onde ele já chega pronto para a discussão, pronto para o conflito. O contrário, irmãos, também é verdade. Há ver aquela pessoa que é naturalmente grata, a pessoa que tem a noção da satisfação na sua vida. A pessoa começou o dia meditando no Senhor. Ela começou o dia pensando assim: eu era um pecador desgraçado, miserável, a caminho do inferno. Eu não merecia nada porque eu sou pecador, eu sei quem sou. E Deus, na sua grandeza e misericórdia, mandou o seu Filho morrer por mim. Uau! E eu fui renovado, eu nasci de novo, o Espírito de Deus está em mim. Eu tenho comunhão com o Senhor. E olha como Deus me abençoa também em outras coisas. Olha, Ele me abençoa em tantas. Eu tenho saúde, tenho trabalho, tenho família, tenho um teto, tenho alimento. E a gente começa a ver tudo isto. E quando o nosso coração enche desta satisfação e desta gratidão, o que é que acontece, irmãos? Não tem como não sair de casa com um sorriso, não é? E em vez de chegar no trabalho já de cara emburrada, em vez de entrar no transporte público já zangado, o meu rosto transmite a minha satisfação, a minha gratidão vai à minha frente. E onde eu chego eu posso levar, não uma nuvem escura, mas um ambiente saudável, não é? Um ambiente pacífico. Eu posso chegar trazendo aquilo que é bênção. Eu posso chegar trazendo aquilo que é uma palavra que vai ajudar aqueles que estão à minha volta e os abençoar. Esta é a orientação daquilo que nós recebemos da palavra do Senhor. Que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Diante das decisões que temos que tomar, irmãos, que nós possamos lembrar disto, que isto possa estar presente em nós. Esta decisão que eu preciso tomar agora, eu tenho um árbitro que me ajuda a dizer certo, errado, bom, mau, é por aqui que devo ir.
Isto vai ou não atrapalhar a minha paz com Deus? Vai prejudicar a minha comunhão com o Senhor? Isto está de acordo com aquilo que é a minha paz interior, a minha convicção de quem eu sou, a minha percepção de para quem eu fui salvo e para que é que eu devo viver? Isto vai atrapalhar ou vai ajudar a minha ligação com as outras pessoas? Vai beneficiar o ambiente em que eu estou, a minha família, os meus amigos, a minha igreja? Vai ajudar o relacionamento com os outros ou vai acabar por prejudicar? Seja o árbitro, seja o árbitro. A paz de Cristo seja o árbitro nos nossos corações. E é claro, irmãos, a pergunta que nós podemos fazer é: e como é que se desenvolve este caráter, não é? Que caráter fantástico este que nós acabamos de ler aqui. Uma pessoa cheia de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Uma pessoa que tem capacidade de suportar, de perdoar. Uma pessoa que é marcada por cima de tudo isto pelo amor do Senhor e que tem a paz de Cristo como árbitro no seu coração. Que imagem bonita! Eu quero ser assim. E como é que nós podemos desenvolver este caráter? Irmãos, o fantástico da palavra do Senhor, o maravilhoso da palavra do Senhor, e que é contrário de todas as outras filosofias que nós encontramos por aí, é que não nos apresenta um quadro bonito e diz: você tem que ser isto. Ok, e como? Não sei, você tem que ser assim. Agora, veja lá como é que quer fazer. Não, irmãos, a palavra do Senhor nos dá os comos, porque sem o como fica muito difícil. Então, a continuação do texto vai nos mostrar como é que nós podemos desenvolver este caráter. Mas é evidente que isto já não será para hoje. Mas numa próxima mensagem nós veremos isto. Que nós possamos guardar, irmãos, esta mensagem, este princípio extraordinário da palavra de Deus. Que a paz de Cristo seja o árbitro nos vossos corações. E que nós possamos ser aqueles marcados por esta paz. Aonde a paz começa e a partir de nós, ela extravasa e alcança os demais. Terminemos este culto cantando ao Senhor e louvando. E louvando com esta oração: haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Em Cristo todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos nós caminhamos na voz que vem dos céus. A começar em mim, prometo a meu Senhor, e a cada passo que eu der, e seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Senhor, te louvamos mais uma vez por esta paz maravilhosa que vem de Jesus para nós. Paz contigo, paz interior, paz com os outros. Ó Senhor, nós queremos ser veículos da tua paz. Nós queremos ser pacificadores, reconhecidos como teus filhos. Faz, Senhor, e ajuda-nos para que a tua paz seja este árbitro nas nossas vidas, nos nossos corações. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.